Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos fazer um review desse livro aqui, ó. Continuando o desafio de ler 1000 livros, onde eu me proponho a ler e aprender 1000 livros. Aí teve um rapaz aqui no comentário que ele escreveu assim: quantidade não é qualidade. Concordo com o rapaz. Mas todos os livros que eu estou fazendo esse desafio são livros de qualidade. Por exemplo, William Davis, Barriga de Trigo, Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, e agora do Thierry de Lestrade, Jejum, uma Nova Terapia. Todos os livros que eu estou trazendo para vocês são verdadeiros tesouros nacionais e internacionais. Não é porcaria, não é 50 tons de cinza, o meu dogão, aprendendo a se relacionar com o cachorro. Não, os livros que eu trago para vocês, igual esse livro aqui, ó, são mais de 100 anos de experimento acadêmico, experimento científico, comprovando, provando, que isso aqui realmente é uma cura milagrosa. Então, os livros que eu trago para vocês não é qualquer porcaria, não é Bonde do Tigrão, não é Na Boquinha da Garrafa. São realmente livros que fazem a vida de vocês mudarem, tá? Eu, por exemplo, o livro sobre jejum do Luciano Subirá, eu cheguei a ler esse livro, mas eu não me sinto nem no direito de trazer o vídeo para vocês, porque eu achei o livro péssimo, péssimo, com ressalva do último capítulo, mas é péssimo. E aí eu não vou nem incluir esse livro aqui no desafio, tá? Não vou nem incluir. Então os livros que eu trago para vocês são realmente tesouros nacionais e internacionais que vão mudar a sua vida, tá? E por que que esse livro do Thierry de Lestrade, um francês que foi morar nos Estados Unidos e acabou voltando para a França, se refugiando na França por causa de perseguição? Esse cara aqui, ele não é médico, ele é um documentarista. Sabe aquela galera que faz documentário pro Discovery Channel, pro History Channel, NetGeo? Aquela galera que faz documentário? Não, esse cara já fez mais de 20 documentários. E esse cara foi convidado a fazer um documentário sobre o jejum para uma empresa de televisão. E aí esse cara fez o documentário, achou tão excepcional o documentário que ele decidiu fazer o jejum. E aí ele foi descobrindo a importância do jejum, uma coisa assim, como se tivesse descobrido ouro na casa dele. E aí ele decidiu investigar sobre o jejum, a história do jejum, tudo que já aconteceu sobre o jejum no mundo, e ele criou esse livro aqui, tá? Esse livro, meu irmão, sem brincadeira, fez o cara ter que ir embora dos Estados Unidos. O cara teve que, eu não sei se ele voltou para os Estados Unidos, mas depois que ele lançou esse livro, ele teve que sair dos Estados Unidos. Teve que sair fugido para não, por causa desse livro aqui. E por que que esse livro ele é tão importante? Primeira coisa, quando você começa a ler esse livro, você não entende nada, nada. Jejum, vou colocar a imagem para vocês verem aqui, tá? Esse livro aqui, Thierry de Lestrade, Jejum, uma Nova Terapia. Quando você começa a ler esse livro, você não entende nada. Tem uma mulher falando que está com câncer, que vai consultar um boxeador, que o cara fez jejum. Tipo assim, você fica desconexo quando você começa a ler esse livro. Aí, de repente, muda todo o embasamento dessa conversa, porque essa conversa volta no final. Você só vai conseguir entender o começo do livro no final. Aí esse livro vai para a história da medicina. Meu irmão, quando tu pega esse livro, tu vai conhecer a história da medicina, dá vontade de arrancar os cabelos, velho. Porque a família Rockefeller, os caras, velho, destruíram a medicina. Destruíram. O cara, ele fez um verdadeiro dossiê aqui dentro. Por quê? Antigamente as pessoas curavam, existia pessoas que curavam com ervas, existia homeopatas, existia pessoas que trabalhavam com fitoterapia, existia um monte de coisa para curar. Não era só aqueles remédios com aquela bula que você toma um remédio para melhorar, 10 coisas no seu corpo começa a piorar. Não, antigamente era totalmente diferente. Nós estamos falando de 150 anos atrás. E aí veio o Instituto Rockefeller e mudou tudo, mudou toda a percepção. Ou seja, a partir de agora, só a medicina convencional, tradicional, vai poder exercer o seu trabalho no mundo inteiro. Os caras fizeram isso até na China, velho. Até na China. Então, praticamente, esse livro, metade desse livro é contando a história da medicina convencional.
Inclusive, nos Estados Unidos, no começo do século XIX, né, no ano de 1900, já tinha pesquisadores que estavam estudando sobre o jejum há mais de 20 anos. E assim, os caras, meu irmão, curando tudo. Tipo assim, é algo inacreditável. Inacreditável. Inclusive, o ganhador do prêmio Nobel, eu não sei, eu sei que o sobrenome dele é Hashimoto, né? Eu não vou lembrar o nome dele, mas o ganhador do prêmio Nobel de 2016, ele defendeu uma tese sobre a autofagia, sobre o jejum, tá? Eu vou lembrar o nome dele, eu vi ganhador do prêmio Nobel 2016, ó. Ganhador do prêmio Nobel 2016. Vamos colocar aqui o cara Yoshinori Ohsumi, né? Eu falei Hashimoto, mil perdões. Que foi o ganhador do prêmio Nobel, Yoshinori Ohsumi, que é o cara que fala sobre o jejum, meu irmão. E esse cara falou sobre a autofagia, é uma coisa assim maravilhosa sobre o jejum intermitente, tá? Então assim, já tem até prêmio Nobel falando sobre o jejum. Pois bem, por que esse livro aqui ele é tão importante? Porque ele vai contar a história da medicina. E aí, meu irmão, a coisa começa a ficar sinistra. Por quê? Os caras que começam a divulgar o jejum nos Estados Unidos, eles são perseguidos pelo FBI, velho. E tipo assim, você começa a se perguntar, peraí, velho, como que o cara não tá traficando, não tá usando droga, o cara não tá roubando, não tá matando, não tá fazendo nada de errado. O cara tá dentro da lei. Aí o cara organiza uma palestra sobre jejum. Aí quando o cara vai subir no palco, aparecem 2 agentes do FBI e prendem o cara. Sendo que o cara tá falando de jejum. Eu falei, mas peraí, mas até o FBI tá envolvido nisso. E é uma perseguição absurda da galera que pratica jejum nos Estados Unidos. Inclusive no Brasil, teve uns caras aí que começaram a fazer jejum que tiveram as contas no YouTube deletadas, só porque começaram a praticar jejum. Aí você fica se perguntando, mas o que diacho tem no jejum que o FBI perseguiu os caras, contas na internet são deletadas, o que diacho, o que acontece que a galera não sabe? E aí, meu irmão, esse livro vai responder. Porque hoje em dia, a galera da nutrição fala que você tem que comer de 3 em 3 horas. Não! Você tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que comer trigo, pão integral, sementes, não sei o quê. Os caras têm que comer aveia. Aveia era alimento que era usado para alimentar porcos no Egito. Você tem que comer essas... Aí os caras começam todo aquele embasamento, né? Quem não lembra aqui, né? Os caras falando, você tem que comer pão integral, é mais saudável. Só que aí você tem que comer de 3 em 3 horas. Só que esse livro aqui prova o contrário. Esse livro mostra que se você quer viver 100, 120, 130 anos correndo, fazendo flexão de braço, você tem que comer menos. Quem come menos vive mais. É um livro muito importante. Eu pratico o jejum. Eu já emagreci 15 quilos por causa desse livro aqui, cara. Se você me vê magro, talvez no ano de 2025, talvez, não estou afirmando nada, é por causa desse livro aqui. Então é um livro muito bom. Tem outros livros de jejum que eu pretendo trazer para vocês, da Alexandra Vasconcelos, uma portuguesa. Pretendo trazer o livro dela aqui. Ele é muito mais didático do que esse aqui. Só que esse aqui é história da medicina, meu irmão. Metade do livro é história da medicina. Aí vocês perguntam, como que os caras conseguiram desenvolver a estrutura do jejum? Sabe qual foi o país que mais fez estudos sobre o jejum? Nada é por acaso. A Rússia. Porque a Rússia, a União Soviética, ela estava quebrada financeiramente. O país estava quebrado, não tinha dinheiro. A Rússia não tinha dinheiro nem para comprar remédio. E aí teve eu não vou lembrar o nome dele, falar em russo é muito difícil para mim, mas teve um russo que, ele começou a estudar a galera que estava sendo perseguida nos Estados Unidos, começou a estudar e começou a ver alguns livros, algum material sobre jejum. E esse cara, ele é médico e ele é psiquiatra. E aí, o jejum é de graça. Você não vai comprar remédio para você fazer jejum. Você não vai fazer uma terapia com raio-x. Você não vai fazer uma terapia com alguma coisa. Não, é jejum de graça. É de grátis. Não tem custo, né? O único custo que você vai ter dentro de um hospital é o leito, mas mais nada.
Então é extremamente barato. A União Soviética estava quebrada, não tinha dinheiro para comprar remédio. Filas e filas de pessoas para serem atendidas e ninguém tinha remédio. Tanto é que a questão de tomar vodka não é só para se aquecer do frio, mas sim para esquecer dos problemas. Porque tu chegava no hospital na União Soviética e, não tinha remédio. Eu voltava para casa e começava a beber, porque você tinha uma dor tremenda, não conseguia resolver. E aí, o que aconteceu? Esse médico e psiquiatra, ele propôs eu vou lembrar o nome do cara aqui, pro primeiro-ministro da Rússia, para poder fazer um trabalho com jejum. Se não me falha a memória, começou em Moscou e foi para aquele lago. Eu vou lembrar o nome do lago aqui, cara. Tem um lago na Rússia muito famoso, que é onde terminou o serviço. Mas o cara ficou 70 anos estudando sobre o jejum. Por quê? Não tinha dinheiro. O médico, meu irmão, ele tinha que andar 4 quilômetros a pé para chegar no hospital. E quando tinha que pegar metrô, o dinheiro estava contado, ele não podia errar o dinheiro, velho. Esse médico vivia num apartamento, num cômodo, tipo assim, 9 metros quadrados. Os caras não tinham dinheiro na Rússia, não tinha dinheiro. E tinha muita gente doente, então como é que nós vamos tratar dos caras? E aí, velho, o cara decidiu estudar o jejum. E a primeira coisa que esse médico fez foi aplicar o jejum nele mesmo. E aí ele conseguiu fazer jejum durante longos tempos, 40 dias, 50 dias. O cara conseguiu fazer jejum durante muito tempo, mas existe uma preparação para isso, tá? Não é qualquer pessoa que pode chegar a 40 dias. Tipo assim, jejum, cara, é sempre bom você conversar com o seu médico. Mas dificilmente você vai morrer com jejum. Pô, é só que você tá com fome, como uma maçã, como uma pera. Você desfaz o jejum rapidamente. E aí esse cara começou a fazer jejum com ele mesmo, curou as doenças, tudo que ele tinha, começou a ficar melhor, começou a sentir mais energia do que tinha antes, uma clareza mental absurda, tudo que ele lia, ele lembrava de tudo. E aí o cara falou, pô, esse negócio é bom mesmo. E aí começou a aplicar, né, com o aval do governo russo, e começou a fazer testes, inicialmente com umas 50 pessoas, e todo mundo foi. Cara, os caras com diabetes, os caras com doença, tudo que você pode imaginar. Existem pouquíssimas doenças que o jejum não trata. Tipo assim, é doença tipo câncer em estado terminal, o jejum não trata. E tem uma outra lá que ele falou, eu acho que aquela doença, leucemia, e tem uma outra doença, tipo assim, é meia dúzia de doença que o jejum não trata. O resto, o jejum trata tudo. E o cara vai curando as pessoas com o jejum. Só que esse livro, a maneira que é feito o jejum, não é o mesmo jejum de Daniel, não é o mesmo jejum de Jesus Cristo. É diferente, por quê? Esse cara, ele vai trabalhar com o intestino. Ele faz uma lavagem intestinal nas pessoas. Tá? Depois eu vou falar do livro do Elion Povo aqui, que o intestino é onde está todas as doenças. Então ele faz uma lavagem, tudo direitinho. Depois ele prepara uma bebida para as pessoas com alto teor de vitaminas, alto teor de minerais, uma bebida com alto teor de potássio. E esse cara vai preparando uma bebida. Aí a galera toma essa bebida, né, para poder estar rica em vitaminas e sais minerais, tá? Importantíssimo. Se a pessoa está preparada, aí a pessoa começa o jejum. Então é diferente de jejum intermitente, é diferente de jejum religioso, de quaresma. Isso aqui o cara só bebe água. Nesse jejum aqui o cara só bebe água. Jejum de quaresma é não comer carne, jejum de Daniel alguns alimentos são restritivos. Não, mas esse cara aqui é só na água, é o jejum de Jesus, só na água, velho. E aí começou a curar os caras com esquizofrenia, os caras tipo assim, paciente que tava enxergando vulto, tava tudo maluco. O outro paciente, cara, queria matar as pessoas. Os caras, tipo assim, tinha que tirar todos os talheres, tudo. O cara tinha pensamento que, o outro tinha pensamento de se todo mundo maluco. Tipo assim, os caras tinha que amarrar as pessoas. Aí os caras faziam jejum, passava, assim, o jejum, os primeiros 3 dias é um pesadelo. É um pesadelo os primeiros 3 dias do jejum. O seu corpo, ele durante 24 horas,
ele vai usar a glicose, o açúcar no seu corpo como fonte de energia. Depois de 24 horas ele vai pular para a musculatura. E depois de 3 dias mais ou menos ele vai pular para a gordura. Conforme você vai fazendo jejum, as coisas vão mudando. Já não demora tanto tempo para poder pular para a gordura. Mas o corpo humano que não está adaptado a fazer o jejum, parece que o cara é um viciado em crack e nicotina e do dia para a noite tiraram. O cara começa a ter dor de cabeça, começa a suar, dependendo da pessoa, até o coração começa a acelerar. E aí, os caras tudo viciado. E aí ele foi lá e começou a fazer o tal do jejum. Os primeiros 3 dias são terríveis. Aí passou os 3 dias, o corpo ele começou a ir para a gordura, passou as 3 fontes energéticas, açúcar, proteína, que é músculo, e gordura. Quando ele pulou para a gordura, a pessoa já começa a ficar mais calma. Mais consciente. Aí, velho, tipo assim, tem um caso aqui de uma mulher maluca pra caramba, velho. Maluca de comer cocô, velho. Cocô, desconexa da realidade. Tudo que era tratamento que podiam fazer, fizeram. Venderam casa, tudo, e a mulher não tratou. Fizeram jejum com a mulher. 14 dias de jejum, a mulher começou a conversar com as pessoas, a dar bom dia. Chegou na sala, tinha um piano, começou a tocar piano, velho. E ela tinha aprendido a tocar piano quando era criança. Então, assim, a coisa é bizarra. E você vai ver nos casos de gente com jejum, e é bizarro. Os caras tratando de tudo quanto é doença que você pode imaginar. Todo tipo de doença que você imagina, os caras tratam. E conforme eu falo para vocês, eu sempre vou marcando as páginas importantes que eu acho necessário, tá? Para você poder entender. Aqui, por exemplo, ó, o livro ele fala sobre a fome real e a fome cultural. O que é fome cultural? Fome cultural é quando você come de 3 em 3 horas. Você, preciso comer. Só que na verdade, cara, você não precisa comer, você tem energia. A fome real, você sente o seu corpo, ele dá uma eletrocutada fodida. Ó, agora você tem que comer. Por exemplo, quem faz jejum durante muito tempo não sente fome. Mas chega uma hora que o corpo dá um tranco. Ele fala assim, ó, nessa hora você tem que voltar a comer. É o corpo te avisando que, ó, agora você está no limite. Aí você vai e volta a comer. E voltar a comer no jejum prolongado precisa de uma reabilitação. Você não pode ficar 40 dias sem comer e querer comer uma pururuca, uma feijoada. Não. Você vai ter que tomar um caldo leve. É como se fosse uma cirurgia bariátrica. Quando você faz cirurgia bariátrica, você não tem que ficar tomando aquela água de caldo leve, aquela tampinha, a mesma coisa. Aquela água de sopa leve, né, bem devagarzinho. Aí você vai aumentando. Aí na primeira semana, no final da primeira semana, você já começa a comer vegetais cozidos. No final da segunda semana, você já está introduzindo carboidrato. E na terceira semana, você está introduzindo proteína. Então, assim, a carne é a última coisa que você introduz. Então, o cara às vezes faz 40 dias de jejum, ele não volta de uma vez, ele volta gradativamente. E aí, a coisa deu tão certo, como é que é o nome do lago, cara? Eu vou até colocar o nome do lago aqui, Lago Famoso na Rússia. Como é o nome do lago? Não é Lago Baikal, não, é outro nome, cara. Os 10 lagos mais profundos da Rússia. Tem outro nome aqui, não é Baikal, deixa eu ver, eu vou lembrar o nome do lago aqui. Mas basicamente é o seguinte, eles ficaram mais de 70 anos desenvolvendo estudos sobre o jejum. E aí, cara, no final, os caras abriram uma clínica de frente pro lago e vinha gente de todo mundo para fazer jejum, que tinha todo um amparo médico. Aí o que aconteceu? O jejum era um programa, um ofício do governo russo. Tava dentro da medicina russa. Só que aí, lá para a década de 80 para 90, a Rússia começou a ganhar dinheiro. Por quê? A Rússia, como país socialista, comunista, não incentivava o comércio. Quando eles viram que estava tudo quebrado, que não tinha dinheiro, eles começaram a abrir o comércio. E como é que eles começaram a abrir o comércio? Eles começaram a incentivar as empresas. Ó, vem para cá, nós vamos te dar isenção de imposto durante tantos anos, mas em compensação a mão de obra tem que ser nossa. Ó, depois de tantos anos vocês vão pagar apenas 2, 3% de imposto. A burocracia é mínima para você abrir empresa. E aí, cara, começou a atrair o comércio para a Rússia.
Tanto que hoje a Rússia é um dos lugares mais de boa de você abrir empresa. A Rússia hoje o comércio é totalmente aberto. Assim como a China também é. Hoje em dia mudou. Não é mais como no passado. E aí o que acontece? A Rússia começou a ganhar dinheiro. E a Rússia, quando ela começou a ganhar dinheiro, eles foram lá, cancelaram o jejum e simplesmente começaram a voltar para os remédios. E cancelaram, do dia para a noite cancelaram todos os experimentos e ficou só uma clínica. Ficou só uma clínica aberta na Rússia. Que é no, eu não lembro do nome do lago, cara. Que eu não vou pegar do livro de primeira aqui, mas tem um lago lá que os caras ficaram de frente pro lago. É um lago gigantesco, cara. Inclusive, eu gosto até de descobrir o nome certo aqui, ó. Lago gigante e profundo na Rússia. Como é que é o nome desse lago? Lago... Não é Baikal. Lago Baikal... não sei, pode ser que seja, mas não é não, cara. Eu vou lembrar o nome desse lago aqui, tá? Eu acho que é Baikal, sim. E é um lago muito, muito profundo mesmo. E os caras fizeram uma clínica de jejum de frente pro lago. E aí alguns americanos foram para lá, adeptos do jejum, tudo, muita gente. E aí acabou a história da Rússia e voltou para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos o jejum foi perseguido, a galera sempre perseguida, tal. Mas poucas pessoas, né, praticavam jejum. E inclusive era proibido o médico receitar jejum. Acho que até hoje é proibido. E aí tivemos o caso de uma... Eu não vou falar aqui, vou deixar quieto, você vai ler o livro, você vai entender. Mas esse jejum, cara, os caras vão curando todo mundo, velho. Tu vai pegando o livro, o que acontece? Os caras vão documentando as pessoas que foram curadas. Eles vão documentando. Quer ver? Só para você ter ideia aqui, ó. Só um exemplo, tá? Página 123. Jejum, uma nova terapia. Ó, desde Tanner, que se privou de alimento para morrer, e ficou tão revigorado que viveu até os 88 anos. O jejum parece atualizar o mito da fênix, que renasce das cinzas. O cara se privou de alimento, né? Vou parar de comer para poder morrer. E na verdade o cara ficou melhor, velho. O cara ficou super saudável. E aí eu vou falar o mito da fênix. E aí, olha só, o médico aqui, ó. Já tratei quase 10 mil pacientes com jejum. E não houve um único acidente, muito menos um óbito. Você consegue entender isso? Não houve um único acidente e ninguém morreu, cara. O cara tratou 10 mil pacientes com jejum. Ou seja, uma coisa de graça, ok? Você não vai, ó, o prato tá vazio, ó. Você não vai gastar dinheiro com nada, muito mais você vai poupar dinheiro. E tudo que... Cara, os caras com todo tipo de doença autoimune, doença cardiovascular, reumatismo, artrite, tudo que você pode imaginar, velho. E teve um caso documentado dentro desse livro de um cara que chegou a ficar quase 400 dias sem comer, velho. Né? Mas evidentemente esse cara ele recebia suplementação. Pílulas de potássio, tá dentro do livro, magnésio, zinco, fósforo. O cara recebia uma suplementação. Então, ele tomava algumas pílulas que tinham essas vitaminas, tá? Por quê? Porque o magnésio ele é responsável por mais de 600 funções no corpo humano. Se você não tiver magnésio, você pode cair duro ao mesmo tempo. Esgotou o magnésio do seu corpo, meu irmão, é morte súbita. Na hora. Esgotou o magnésio, na hora. Você lembra do caso do Ziz? Ziz foi o primeiro bodybuilder que existiu, né? Assim, não o primeiro bodybuilder, mas o primeiro bodybuilder a se documentar na internet. Na época o YouTube não era nada, o cara já publicava vídeo. Então o Ziz foi o primeiro a criar canal, essa história. O cara morreu numa sauna. Por quê? Porque na sauna você perde muito magnésio. E aí o cara do nada bateu as botas na sauna. Assim, ó, pau, nada. Tem jogador de futebol que tá correndo, de repente ele cai duro. Parece que alguém puxou da tomada. Esse puxão da tomada é a falta de magnésio. Não tem reversão. Se esgotar o magnésio, você morre. É simples assim. Não tem reversão. O cara esgotou o magnésio, ele cai duro. Seu pá, já era, meu irmão. Esgotou o magnésio, não tem. Porque o magnésio, ele atua em 600 funções no corpo humano. Cérebro, coração, artéria, ossos, tudo tem a ver com magnésio. E o Brasil tem deficiência de magnésio e o mundo todo tem deficiência de magnésio.
Então, muitas dessas mortes são relacionadas à falta de magnésio. A simples pressão alta já é a falta de magnésio, é o indício do início das dores ali. Então, o que acontece? O magnésio é o mineral mais importante para o ser humano viver. É a fonte da vida. Então, você não pode deixar de ter magnésio. Então, os caras que fizeram jejum, eu, por exemplo, quando faço jejum, eu tomo magnésio. Eu boto um copo de água, um pouquinho de magnésio e tomo. Magnésio, eu tomo vitamina C, eu espremo limão. Limão, eu vou trazer um livro para vocês falando sobre o limão, Conceição Trucon, vocês vão ficar abismados. Limão, tipo assim, é medicina... Eu esqueci o nome, o nome da medicina helvética, uma coisa mais ou menos assim, medicina indiana. Vocês vão entender depois. Mas assim, o grosso modo é que isso aqui é absurdo, cara. É absurdo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tô tentando fazer jejum, tá? Eu já tentei fazer jejum desde quando eu li esse livro umas 40 vezes. Não vou dizer 70, não vou dizer 70 na minha cabeça, mas umas 40 vezes. E eu fracassei 40 vezes. Eu já tentei fazer jejum. O máximo que eu consegui ficar sem comer foi 3 dias. 3 dias. Agora, uma coisa que eu notei é que no terceiro dia, no final do terceiro dia, que eu fiquei sem comer, primeiro que eu perdi 4 quilos, velho, com 3 dias sem comer. Mas eu acho que foi fezes, eu acho que foi água, eu acho que não foi só gordura não, tá? Inclusive o jejum, ele perde gordura, ele não perde musculatura. O músculo você perde só um pouquinho no começo, depois para. E aí você mantém o seu músculo. E assim, no final do terceiro dia, cara, a minha mente, ela estava totalmente lúcida. Eu conseguia ler e lembrar das coisas. Eu li um livro e lembrava da página. Outra coisa, eu não sei vocês, mas na minha cabeça sempre teve uma vozinha enchendo o meu saco. Por exemplo, passa uma mulher bonita na rua, que tem aquela busanfa bonita, aí tem uma vozinha na minha cabeça que fala assim, olha pra aquela bunda lá, velho, olha pra aquela... Tipo assim, tem uma voz na cabeça, aí você sabe, parece um diabinho falando, Então, no final do terceiro dia eu não tinha voz nenhuma mais, nenhuma. Todos aqueles pensamentos pervertidos, por exemplo, sei lá, cara, coisas imbecis, sumiu tudo. No terceiro dia a minha mente ficou vazia, como se não houvesse nada dentro da minha mente, a não ser eu mesmo. O domínio próprio que eu adquiri no terceiro dia de jejum foi absurdo. Eu não consegui ficar mais de 3 dias, confesso para vocês que eu não consegui. E o problema do jejum não é a fome você lida. O problema de jejum é o estímulo alimentar. O que é isso? Quando você faz jejum, o seu ouvido ele fica mais aguçado, a sua narina fica mais aguçado, o seu paladar fica mais aguçado. Você chega no nível de estar igual um cachorro, velho. Você consegue perceber. Então, por exemplo, quando você vai fazendo jejum, seus sentidos vão ficando aguçados. E aí, cara, tipo, tua esposa ou alguém faz comida, você pode estar 100 metros da comida. Você começa a sentir o cheiro, você descobre. Cara, é uma coisa absurda. Quando minha esposa faz comida, e às vezes eu tô a 5 metros dela, eu tô a 6 metros, tô em outro cômodo, eu não sinto o cheiro. Mas quando eu faço jejum, eu posso estar a 100 metros que eu consigo saber tudo que ela está fazendo. Alho, cebola, carne, não sei o quê. Então o que acontece? Quando você faz jejum, você sente o cheiro da comida muito longe. Muito longe. E você começa a sentir até o gosto na língua. Ela começou a fazer tipo um bife acebolado, cara, na hora você já começa assim, você vê o cheiro, vê um gosto. E aí a sua boca começa a salivar. Você começa a engolir saliva, porque é tanta saliva que parece que vai babar assim para fora. E aí o seu estômago começa a borbulhar, a roncar, que ele quer comer. E aí manda um estímulo pro seu cérebro, você começa a ter dor de cabeça, vão voltar a comer, e é uma coisa bizarra. Ou seja, se você for fazer jejum, cara, você tem que estar isolado de comida. Isolado de comida. Não dá pra você fazer jejum com comida do seu lado, cara. Por isso que os caras que faziam jejum, eles iam pra uma clínica, velho. Porque não tinha comida na clínica. Tipo assim, os caras isolados. E o jejum nesse livro, a galera faz exercício físico, tá? Bastante exercício físico, né? Pra poder ativar o corpo. Então esse livro para mim ele é maravilhoso. Por que eu considero esse livro muito bom?
Ó, para mim, a medicina se resume nisso aqui, ó. Para mim, a medicina, ela se resume nisso aqui, ó. Inclusive, é uma frase do Benjamin Franklin, né? Ele diz o seguinte, o Benjamin Franklin: não existe nada melhor do que dormir bem e jejum para a saúde humana. Quer ver? Eu vou até achar essa frase aqui. Benjamin Franklin, dormir e jejum, frase. Vamos ver se a gente acha isso aqui. Deixa eu ver se a gente vai achar essa frase aqui. Não vai ter aqui não, mas assim, basicamente o que ele fala é isso. Nesse livro aqui tem a frase do Benjamin Franklin, tá? Mas é basicamente isso. Não existe nada melhor para o ser humano do que dormir bem e o jejum. E aí, cara, sabe qual é o mais interessante de tudo? O mais interessante de tudo é que o jejum já é praticado há mais de 4.000 anos. Tu pega os egípcios, todo mundo que ficava doente fazia jejum. Tu pega os judeus, os fenícios, só a galera antiga, todo mundo que ficava doente fazia jejum. Era um consenso médico, todo mundo que ficava doente fazia jejum. Todo mundo. Então assim, o cara tá doente, ele ia repousar. O que é repousar? Ele vai dormir. O cara dormia 14, 15 horas no dia, né? Mas é importante para o corpo, porque quando você dorme que o seu organismo combate as coisas. E aí você dorme bem, você passa por febre, a febre é um mecanismo de defesa do corpo humano, e você faz jejum. E aí, você já reparou? Você já ficou doente alguma vez na vida? Se você já ficou doente, você já reparou que você perde a vontade de comer? Dentro do nosso DNA tem o jejum, cara. Dentro do nosso DNA existe uma pré-configuração que Deus colocou para você fazer jejum quando estiver doente. Já reparou, quando você está doente, você não quer comer nada? Você não quer comer nada? Tô doente, não quero comer nada. Você perde a fome. E aí vem a sua mãe, a sua avó, a sua tia e traz comida para você. Não. Tem que comer. Na verdade, é o oposto. Você não tem que comer. Porque se o seu corpo chegou à ideia que é para curar aquela doença, ele precisa não comer, confia no teu corpo, velho. Confia no teu corpo. Então, praticamente, o jejum ele é maravilhoso. Tanto para emagrecer quanto medicinal. E aí, cara, tu vai vendo nesse livro, os caras vivendo 105, 107 anos. O cara que era médico lá na Rússia, que morreu, o cara com, acho que 98 anos, o cara subia a escada 4 degraus por vez. O cara não era maratonista, não fazia academia nem nada. Ele subia 4 degraus por vez. E aí você quer ver a coisa mais maluca de tudo? Os sumos sacerdotes do povo judeu lá, os levitas, eles faziam 2 dias de jejum na semana. 2 dias. O povo judeu fazia 1 dia na semana e os levitas faziam 2. E aí acontece, os levitas, cara, tinham uma saúde que não adoecia, porque eles faziam 48 horas de jejum. E segundo o Yoshinoro Ohsumi ali, do ganhador do Prêmio Nobel, a partir de 36 horas que você está sem comer, o seu corpo começa a entrar no estado de autofagia. O que é isso? Ele vai começar a procurar células cancerígenas, ele vai começar a procurar tudo que tem doença no seu corpo para poder quebrar, destruir e mandar embora. Ele não consegue fazer isso se você estiver comendo o tempo todo. Mas se você ficar sem comer, ele consegue fazer isso. Chamada autofagia. E o mais interessante de tudo é que descobriram que existe uma coisa chamada telômero. Telômero vou explicar de maneira fácil para vocês. Telômero fica na extremidade do DNA e é uma das estruturas moleculares que representam a velhice humana. Por causa da malignidade do homem, meu espírito não contenderá com ele por mais de 120 anos. Então, o telômero ele tem a quantidade de tempo que você pode viver. Independente de você estar saudável, tá gordo, independente, cara, tá no telômero. Se bater o telômero, você morre. Simples assim. Então tem pessoas que vão ter no telômero para poder viver com 55 anos. Tem pessoas que o telômero vai bater com 66. Tem pessoas que o telômero vai bater com 80. Tem pessoas que o telômero vai bater com 105 anos. Então o telômero é que representa isso.
Aí eu vou te fazer uma pergunta. Então, existem duas coisas. Existe a idade biológica e a idade cronológica. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, o telômero é responsável por isso. E aí o que acontece? Quando você faz jejum, você reestrutura o telômero. Você começa a ganhar mais longevidade. Então, não, se uma pessoa era para viver 65 anos, com o jejum ela consegue viver 85, 90 anos. Por quê? Porque o telômero dela passa a ser reestruturado. Então, assim, existem outros fatores, como frequências e tal, mas o principal é o jejum. Agora, existe uma coisa chamada idade biológica e idade cronológica. O que é idade biológica? Idade biológica é a sua idade convencional. Ah, eu tenho 35 anos, 31 anos, é a sua idade biológica. A idade... idade cronológica é essa. Né? A idade cronológica é a idade que você tem. A idade biológica é medida pela velhice do seu corpo. Muitas vezes tem gente, cara, que parece ter uns 40, 50 anos. Mas na verdade o cara tem 20. Teve um bodybuilder, quer ver? Bodybuilder com barba, mas tem 20 anos. Quer ver? Tem um bodybuilder, cara, que ele tem barba, tudo. É um cara bem famoso aí, fisiculturista brasileiro, né? O cara barbudão, e o cara tem 20 anos. O cara, você olha pro cara, você dá 45, 48 pro cara, e o cara tem 20 anos. Por quê? Existe uma coisa chamado idade cronológica e idade biológica. A idade cronológica é basicamente o seu aniversário. A idade biológica é o envelhecimento do teu corpo. Você pode chegar a 80, 90 anos com um corpo de 30. Ou você pode chegar nos seus 30 com um corpo de 70. Depende de como você vai viver a sua vida. Exercício físico, alimentação e jejum. Mas o principal de todos é o jejum. Então, o jejum, cara, tem experimentos científicos de ratos que viveram o dobro do tempo com jejum. Tem experimento científico de chimpanzés que praticaram jejum uma vez por semana e viveram 50% a mais. A mais. Então, a quantidade de experimentos científicos que tem. Tipo assim, olha só, chimpanzé jejum, longevidade. Deixa eu ver se a gente vai achar isso aqui. Eles mostraram um experimento, eu não sei se vai ter aqui fácil, mas padrão de envelhecimento de primatas, estudo contradiz, deixa eu ver, tá, mas aqui ó, olha essa imagem aqui ó, vou mostrar para vocês aqui ó, essa imagem vai carregar, será que ela vai carregar? Não sei, eu vou colocar essa imagem para vocês verem. Vou mudar aqui rapidinho. Peraí que eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Olha só, olha os dois macacos aí. Olha só, o macaco da esquerda comeu normalmente. O macaco da direita, ele fez jejum. Olha aí, o macaco da esquerda, ele comia normalmente, banana, os alimentos que os cientistas davam. Já o macaco da direita, ele fazia jejum por semana. Olha o macaco da direita, olha o da esquerda, olha a diferença. Não, e não é só um caso não, cara, é muitos casos, mas é muitos casos que falam sobre isso. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui que mostra para vocês, porque esses experimentos eles não são divulgados, velho. Eles não são divulgados. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Eu acho que vai ser de chimpanzé. Deixa eu ver se a gente vai achar. Não vai ter lá, tá vendo? Não é tão bem divulgado assim não. Mais 6 imagens, deixa eu ver se vai achar. Não vai. Então assim, o macaco, velho, esse experimento aqui, o macaco fazia jejum, ó. Olha só, ele fazia jejum. Só o fato do macaco fazer jejum, a estrutura do telômero
que representa o envelhecimento, ela começou, em vez de envelhecer muito rápido, ela começou a envelhecer devagar. Ou seja, passava 3, 4 anos, para o macaco já ficava velho, para o outro não. Eu fiz um experimento científico. Eu vou contar para vocês que eu fiz um experimento científico. Eu tenho algumas galinhas, alguns animais, galinha da Angola, galinha caipira, galinha convencional. Eu tenho algumas galinhas. E, cara, algumas galinhas minhas morriam. Eu ficava abismado. Por quê? Pô, eu tinha umas galinhas aí que, assim, eu dava comida para elas, ração, todo dia eu dava ração para elas. Eu botava mais ou menos assim, tinha um potezinho de metal para botar a ração da galinha para ficar bicando. Eu enchia o potezinho de ração e resto de banana, resto de fruta, eu jogava para galinha, resto de arroz, tudo, jogava para galinha. Então as galinhas comiam o dia inteiro. Aí foi passando o tempo, teve uma galinha que apareceu com um caroço assim no peito. Aí eu falei, eu não vou comer essa galinha. Eu fui lá e sacrifiquei a galinha. Aí teve uma galinha que apareceu morta. Do nada. Eu olhava pra galinha, pô, o que aconteceu com essa galinha? Dura no chão. Aí teve um outro galo que pareceu morto. Aí, tipo assim, os bichos tudo... Eu fiquei olhando assim, meu... Tipo assim, 20% dos meus bichos morreram, velho. Eu fiquei, caralho, velho. E apareciam uns caroços. Eu falei, meu, mas como é que pode esse negócio? Aí eu fiquei pensando assim, cara, deve ter alguma coisa errada. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a praticar o jejum com a galinha, velho. Porra, a galinha, ela não tem como escolher comer ou não comer. Eu que mando na vida da galinha. Então, se eu não der comida, ela não vai comer e ponto final. Né? Então, assim, é mais fácil de eu fazer esse experimento. Aí eu cheguei, medi a comida pra galinha, botei lá mais ou menos a minha comida certa e falei, ó, vou ver. Aí deixei a galinha ficar sem comer 2 dias. Aí eu comecei a olhar se a galinha comeu bem ou não. Aí eu comecei a voltar e comecei a fazer isso. Aí eu colocava comida pra galinha num dia, ficava um dia sem colocar, às vezes 2, dependendo da situação. As galinhas parrudona, gordona. Aí as galinhas começaram a perder peso. Só que aí a pelugem da galinha começou a ficar uma cor mais forte, mais escura. Onde não tinha pelo, começou a crescer pelo. E eu comecei a ver que o jejum era benéfico. As galinhas nunca mais tiveram caroço no corpo, nunca mais tiveram caroço. E ficaram bem. Eu falei, caramba, cara. Caramba. Aí eu comecei, o que eu faço? Hoje eu alimento a galinha dia sim, dia não. Por causa do jejum. Galinha super saudável. Nunca mais, desde o dia que eu fiz o jejum para as galinhas, nunca mais morreu nenhuma galinha, cara. Nunca mais. E aí, é uma coisa que eu aprendi. Outra coisa importante, a galinha colocava, assim, eu tinha média 15 galinhas e 2 galos que eu tinha. Hoje em dia eu devo ter umas 7 galinhas, né? Tem que colocar mais, mas eu tô esperando passar a época de chuva, tudo. Eu não quero mexer com a época de chuva com animal. Aí, pô, tinha 15 galinhas. Eu colhia 5 ovos por dia. Comecei a fazer o jejum, hoje são 7 galinhas. Eu tô colhendo 10 ovos por dia, velho. 10 ovos com 7 galinhas. E as galinhas estão comendo menos, e estão vivendo mais, estão mais saudáveis, colocando mais ovos. Por causa do jejum. Aí eu coloquei na minha cabeça, se a galinha consegue, através do jejum, ela fica saudável, coloca mais ovos, fica mais energética, menos agressiva, por que isso não é benéfico para mim? E, cara, é o que eu tô fazendo, né? Eu não vou falar os dias que eu faço jejum, eu não gosto de expor minha vida pessoal, mas na semana eu fico pelo menos 24 horas sem comer, cara. Às vezes eu fico 36 até mais, mas pelo menos uma vez por semana eu fico sem comer. Pelo menos, cara. E eu não faço isso para emagrecer. O meu intuito não é emagrecer, mas é saúde. E realmente eu vejo essa mudança na minha vida. Então, assim, se eu puder indicar para vocês, eu vou indicar esse livro aqui, ó. Jejum, uma nova terapia. Agora, não tem como fazer jejum se você não dormir bem. Não tem como. A base do jejum é o sono. Se você dormir mal, você não consegue fazer jejum. O seu corpo, se você dorme mal, o que vai acontecer? Ele não vai ter os recursos para fazer jejum. O seu corpo vai... Quando você dorme mal, a primeira coisa que o seu corpo fala é assim: vá comer carboidrato. Ficou sem dormir, meu irmão, é uma sede,
É uma fome voraz por carboidrato. Seu corpo fica todo desregulado. Então não tem como fazer jejum se você não dorme bem. A não ser que te joga no buraco, porque não tem como, velho. Não tem como. Então você tem que dormir bem, tá com o seu sono em dia para você pular para o jejum, tá? É óbvio, né? Eu não preciso dizer isso aqui, mas por favor, consulte um médico antes de fazer qualquer coisa, né? Então assim, pra mim, tá? Eu recomendaria esse livro como o terceiro livro para vocês poderem ler. E qual nota que eu dou para esse livro, né? Qual nota que eu dou para esse livro? De 0 a 10, lembrando vocês que eu dei 9.8 por Porque Nós Dormimos do Matthew Walker, 9.7 por Barriga de Trigo, ok? E eu vou dar aqui 9.75, vamos chamar de 9.8 para esse livro aqui, ó, Uma Nova Terapia, tá? Jejum, Uma Nova Terapia. Ele só perde Porque Nós Dormimos, é um livro que é base da vida, mas esse livro aqui é muito importante. Esse livro aqui, ele é muito importante. Vale a pena você ler do começo ao fim. É um livro de cabeceira, cara. Eu por exemplo, vou marcando as partes importantes aqui, ó, para poder entender. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Durante essa autofagia, ocorre uma limpeza interna, que os especialistas em jejum chamam de autólise. Tá vendo? Então, o livro, cara, ele é rico em conhecimento. Ó, um período de realimentação de 1 semana com dieta vegetariana. Tá vendo? 154 pacientes viram sua pressão voltar ao normal. Ou seja, é um livro que vai contando os casos. Quer ver? Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Os caras estão denunciando o tratamento para o câncer, velho. Um teste em ser humano é realizado em sigilo absoluto. Muito rapidamente em dezembro de 1942. Assim, o gás mostarda é injetado por via intravenosa em um paciente com câncer nos gânglios. Velho, os caras tratam... Até hoje, tratamento de câncer, os caras usam gás mostarda, velho. Até hoje. Dá pra confiar na medicina? Aí tu entende porque que esse cara aqui, ó, Thierry Lestat, teve que fugir dos Estados Unidos. Pra não morrer. Aí você entende porque que esse cara aqui teve que fugir, meu irmão. Você entende, porque a história da medicina é podre. Tu pega o livro do Matthew Walker, os caras receitando remédio, velho. Tipo, remédio de autismo, tem tudo podre, velho. Não, é inacreditável. Eu não sei se eu vou achar de primeira aqui a página, mas tem uma coisa aqui que é bizarra, cara. Bizarra. Você vai ouvir lá os caras receitando remédio. Quer ver? Esse aqui... Eu não vou achar de primeira não, sabe? Mas assim, os caras receitando remédio para autismo, remédio que piora o quadro clínico. E hoje em dia é usado até hoje, cara. Até hoje. No Brasil é usado esse remédio. Então o que acontece? A verdade dói pra caramba. Então depois eu comecei a ler esses livros aqui, ó 3 livros, olha o tanto de texto que eu tive que ler. Esses 3 livros aqui sei lá, 15 dias para mim, 10, 15 dias. No máximo 20 dias. Tá vendo? Olha lá, é o tanto de coisa. Então fica a dica para cada um de vocês. Eu recomendo que vocês leiam. Tá? Você só vai entender a importância do jejum depois que você ler esse livro. No começo do livro, meu irmão, você vai ficar igual um cego no tiroteio. Do nada brota uma mulher do além, tá doente, depois vai lá para a história da medicina nos Estados Unidos. Você fica sem entender o negócio, cara. É porque o cara que criou esse livro, ele é um documentarista. E esses caras são documentaristas, eles gostam de ficar mudando de cena, né? Mas isso não funciona muito bem para livro, né? Não é igual o médico, né? Médico é mais didático. Mas o livro não deixa de ser tão importante quanto. Porque o experimento acadêmico, científico, tudo documentado no livro. Com fontes, citações, tudo certinho, tá? Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Acredito que esse livro vai mudar a sua vida, tá? Esses 3 livros que estão ali, ó. Eu tô começando essa série com os livros mais importantes. Esses livros vão mudar a sua vida, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.